Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um Podercast, sempre com um convidado especial. Hoje a gente recebe aqui o ex-deputado federal Arnaldo Jordi. Jordi, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, meu amigo Diógenes, é um prazer aceitar o convite feito por você. Aliás, a gente vem já ruminando, né, essa coisa. Quando tu não tinhas ainda o podcast, eu dizia, pô, Diógenes, quando é que tu vais fazer um... Que eu acho que é uma comunicação hoje mais moderna, linguagem oralizada, visual, tem mais apelo muitas vezes do que a escrita, né? E que bom que a gente está aqui hoje participando desse seu podcast, que é um sucesso. Já estou acompanhando aí os rendimentos de audiência, tá no caminho, tá de vento em popa. Te agradeço, eu sei que tu és, mesmo não estando mais imbuído no cargo de deputado, mas tu tens uma agenda ainda muito extensa como presidente, né, de um partido que já há algum tempo tu és o principal dirigente no Estado, e não é fácil no ano pré-eleitoral, na verdade no ano eleitoral, né? Ano eleitoral, há 4 meses de eleição. Ter um presidente de um partido aqui. E é justamente por isso que eu quero aproveitar, iniciar logo essa conversa, te perguntando como é que está hoje a organização do partido do qual tu és presidente aqui no Estado. Olha, Jorge, nós até fizemos um balanço recentemente, uns 10 dias atrás, porque foi um esforço muito grande, porque, como todos sabem, nós temos uma federação com o PSDB, que, aliás, é uma aliança que não é nova nem estranha, porque nós somos uma corrente de centro-esquerda, socialista, democrático, e a social-democracia, e eu estou falando daquela a social-democracia do Covas, do Almir Gabriel, do Scalco, dessa turma, que era uma turma que fez o Fernando Henrique, que fez a diferença num momento histórico importante no período do Brasil. Então, nós fizemos essa aliança, essa federação com o PSDB, mas aqui no estado do Pará nós estamos em diapasões diferentes. O PSDB hoje é base do governador, orgânica do governador do estado, e nós estamos numa posição de oposição, de independência, né? O que há de reconhecer como êxito, reconhecemos, o que há de criticar-se, tem que ser criticado. E nessa condição, nós, evidentemente, sofremos as dificuldades de um partido que não está na base do governo, não é? Então, nós tivemos esse balanço, o Cidadania 23, que eu tenho a honra de presidir aqui, como você disse, aqui no Estado, nós vamos participar em 91 municípios nessas eleições municipais, com candidatos a vereadores, a vice-prefeitos e a prefeitos, poucos. Em 91 municípios. Isso representa 86,4% do eleitorado, ou seja, todas as grandes, médias cidades do Estado, nós teremos presença, principalmente com vereadores. Isso, para nós, até foi um feito surpreendente, porque nós estamos, de certa forma, isolados, né? Tivemos um isolamento, mas isso foi deliberado. A gente reuniu em fevereiro de 2022, fez um planejamento estratégico, reunimos aí 50 lideranças de todas as regiões do Estado, trouxemos um especialista de fora, lá do Paraná, professor da universidade, professor Ivan, e fizemos um planejamento de 3 dias e traçamos o rumo do desenvolvimento do partido, sem abrir mão dos nossos princípios, mas tentando sensibilizar para fazer a boa política aqui no Estado. Não seria esse o verdadeiro comportamento antissistema? Pode ser. É antissistema, mas nós não estamos nessa... Nós não temos uma postura outsider, quer dizer, contra tudo e contra todos. O que há de se reconhecer como mérito, temos que fazer justiça. Às vezes as pessoas... nós estamos vivendo um momento atípico, civilizatório, eu acho que não é nem no Brasil, mas nós estamos refém de bolhas contaminadas pela irracionalidade, muitas vezes, pela intolerância, pela não mediação
da essência do que se propõe. Mas isso tudo é meticulosamente planejado, né? Claro, existe método para isso, né? Existe intencionalidade. Claro, claro. Então, essas bolhas, muitas vezes, você não quer discutir o mérito. Se uma proposta vier desse campo, ainda que seja virtuosa, a tendência, olimpicamente, é renunciar, satanizar, desqualificar e tal. E vice-versa, no sentido contrário. Então, isso é ruim para a democracia, porque tem coisas... Eu me lembro que eu fui vereador 4 mandatos, tive 2 mandatos de deputado estaduais, 2 mandatos federais, mas quando eu era vereador, tinha pessoas que não concordavam ideologicamente comigo. O professor Clodomir Grande Colina, um homem conservador, era da Arena, depois do PDS, mas pense num sujeito extraordinário em termos de ideias, de posição, de princípios. Eu não concordava com muitas coisas, mas acabava tendo que concordar pelo substantivo dos argumentos, e vice-versa. A gente se respeitava, e era recíproco isso. Nós ficamos até amigos. Zeno Veloso, né? Era um cara jurista, era um cara da direita, considerado, mas era um sábio, era um sujeito que conhecia muito a Constituição, intelectual, etc. E tal. Eu cito pessoas, Aldo Almeida, que foi chefe de gabinete, deputado estadual, alacidista, mas um sujeito de uma cultura extraordinária, cultura geral, o cara conhecia a civilização, literatura. Hoje é muito raro, né? Tu vê, a gente fica assistindo ali, às vezes a pobreza dos argumentos é um negócio. De certa forma, às vezes eu me disponho a assistir a TV Alepa lá, boto no YouTube ou a câmera. Meu irmão, não tem nada, né? Existe um vazio, um deserto de pessoas ali que possam contribuir com um planejamento, né? E com uma formulação de ideias. Nós não estamos definitivamente vivendo os tempos de convicções, de valores, de teorias, certas ou erradas. Quando chegaste até de ir na Alepa no mandato teu, uma turma ali bem, digamos assim, preparada, né? Tinha. O exemplo que eu estou dando aqui de pessoas que você podia ter divergência política, pontual aqui e acolá, mas tinha conteúdo ali. Você podia divergir. Será que esse modo operante, que hoje é muito visível nas campanhas eleitorais, né, que você precisa de muito dinheiro, né, todo mundo ali pedindo voto, pedindo cesta básica, aterro, telha, cimento, isso não afastou as pessoas bem intencionadas, aquelas pessoas que teriam conteúdo, né, e capacidade técnica de legislar, de fiscalizar, e serem também executivos, né, serem prefeitos, serem governadores? Não teria esses vícios de campanha, da necessidade de você ter muito recurso para se candidatar e se conseguir voto, contaminado esse ambiente e impossibilitado que essas pessoas possam estar hoje dentro da política? Eu concordo em grande parte do seu diagnóstico. Eu acho que sim. Ou seja, esse modus operandi do varejo, do toma lá da cá, da troca por objetos, por interesses imediatos, essa coisa toda, evoluiu nos tempos, é verdade. Mas eu não concordo de que o poder econômico seja o principal ativo que possa decidir uma eleição. Influencia? Não tenha dúvida. E nós estamos vivendo em tempos de inflação desses recursos, inclusive os legais. Você sabe quanto vai receber este ano um deputado federal na Câmara, de qualquer lugar? Porque é igual. Em termos de salário de emenda? Não, de emendas parlamentares. Não, de salário... Mais de 150 milhões, não é isso? Não, 54 milhões mês. Mês, né? Mês. Ao longo do ano, são 212 milhões de reais. Dinheiro. Quer dizer, em 4 anos, são 800, quase 1 bilhão. Aliás, 54 milhões por mês, vezes 10... vezes 540. Dá 540. Com mais 540 por ano. Tá mais certo? 108. Vezes 4, são 200 milhões por ano que um deputado
federal vai receber de emenda individual. Eu não estou falando de orçamento secreto, eu não estou falando de emenda de bancada, eu estou falando de individuais obrigatórias. Então, como é que o sujeito perde uma eleição com 200 milhões em 4 anos para fazer? O que entra de caixador, né? Não estou falando de corrupção, não estou falando de venda de projeto. Na limpeza. Não estou falando tudo legal, tal. Supostamente, vamos dizer que assim fosse. Se fosse assim. É uma fábula, ou seja, uma parte do orçamento que é pequeno, e é bom que o nosso ouvinte, o nosso espectador entenda isso. O orçamento do Brasil é grande, nós estamos falando da 9ª economia do planeta, mas 50% do orçamento que foi aprovado para este ano, 48,6%, é para pagar juros da dívida pública. Ou seja, quem ganha com isso? Os bancos. Pouca gente entende o que é isso, né? Tá certo. Tu sabe, né? Do que sobra, dos 50%, 78%, quase 80%, são as obrigações, as rubricas obrigatórias, que não são discricionárias. Ou seja, pagamento de pessoal, custeio da máquina, etc., precatórios, etc. e tal. Isso tudo está regido por lei. E os 20%, 20 e poucos que sobram, é para gastar em tudo: educação, saúde, infraestrutura, lazer, e geração de emprego e renda, etc, 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 etc. Imagine, é muito pouco para o tamanho do desafio, não é? Agora, quando você aumenta a parcela de emendas parlamentares, o deputado gasta isso do jeito que ele quiser. Ele não recebe nenhum comando de custo-benefício, de prioridade no município. Se o sujeito lá em Pacajás, vamos dizer aqui, ou em Limoeiro do Ajuru, em qualquer lugar, se o deputado quiser empregar R$1 milhão para construir o Lions, a sede do Lions, eu digo assim, mas aqui não tem médico, não interessa, eu fiz um compromisso, o cara vai me arranjar 500 votos, 300 votos, e eu vou fazer, o presidente do Lions, eu comprometi fazer isso aqui. Isso não faz parte da agenda prioritária daquele município. Mas o deputado, o senador, coloca isso, ou seja, este arranjo está errado. Nós devíamos fazer em cada município, o sujeito vai botar emenda parlamentar, vai botar emenda parlamentar. Em cada município, a Câmara de Vereadores, o prefeito e, em audiência pública, decidem 10 prioridades. Pronto. Assim, você é deputado Jordi, você tem voto lá em Limoeiro, você tem que botar emenda em Limoeiro. Escolha dessas 10 prioridades que o município decidiu, qual é a sua prioridade. Aí você tem liberdade. Eu não quero botar na educação, quero botar na saúde, quero botar no ramal, quero botar na água, mas está aqui as 10. Não pode fugir disso. Era o mínimo para você racionalizar o custo-benefício do interesse da sociedade. Eu já propus isso lá na Câmara, o pessoal não passa e diz, não, aí não serve. Eu quero botar lá para poder ali que eu vou pegar o meu troco, eu vou pegar a comissão, aí vira um festival. Então, isso é verdade, isso inflacionou muito. Mas o que ainda decide são outras coisas. Você vê o seguinte, a quantidade de gente que vai se eleger, que eu não sei quem são agora na eleição, que vai gastar menos do que outros e se elege. E outros que gastaram uma fortuna vão ficar do fora de fora. Mas olha, vamos pegar como caso a eleição passada, tá? Não a municipal, mas a gerais. A bancada federal, por exemplo. Rapaz, as informações que nós temos é que circulam, né, nos bastidores, bem bastidores mesmo. Teve deputado eleito que gastou 60, outra 80. 50 milhões. Coisa assim, absurda, né? 50, 60 milhões é muito dinheiro, meu irmão. Mas esse é a fraude, esse é o início. Tem um cara que não se elegeu, não conseguiu se reeleger prefeito no seu município, em 2022, e veio agora, e no seu município pequeno, e se elegeu deputado com, digamos aí, umas 6 vezes mais votos. Tem gente que comprou até helicóptero. Isso, né? Então, como é que pode isso, né? De onde é que vem tanto dinheiro para o cara sair lá do interior não tem a dúvida. Conseguir voto no Guamá, na terra firme, mas isso na pedreira. É a falência do Estado Democrático. Aí faltou o Ministério Público, os instrumentos de investigação, porque isso foi dito para mim por um procurador público. Tá certo? Me disse o seguinte, olha, o fulano de tal, o que a gente sabe é que gastou 45 milhões para se eleger deputado federal.
Agora, comprou o mandato. Claro. Agora, o teto constitucional estabelecido do fundo eleitoral é 3 milhões. É o teto. Ninguém pode gastar mais do que 30 milhões. Seja do MDB, do PT, do Cidadania, de qualquer partido. É 3 milhões porque é a lei. Como é que o sujeito gasta 45, velho? É crime, é o crime. E aí, muitas vezes, o crime tem uma extensão de conivência muito grande. Porque, muitas vezes, o eleitor que foi beneficiado por esse gasto criminoso, de origem criminosa, também não reclama, não questiona. Entende? Então, quer dizer, há uma cumplicidade muito grande nesse sentido. Né, resgatando um pouco do Paulo Freire, quando ele fala do pacto da mediocridade, né, do aluno que finge... Que estuda e outro finge que e o professor finge que ensina. Há também, né, dentro do Poder Judiciário, e nós temos que falar sobre isso, porque não existe setor da sociedade imune à corrupção, não existe profissão, né, na categoria que não possa ser contaminada. Claro, nós não podemos generalizar e dizer todo advogado, todo contador, todo político, porque às vezes recai muito só sobre o político, né? No imaginário popular, todo político é ladrão. Porra, não é verdade. Assim como tem advogado que é, né, que não age de boa fé, assim como tem médicos, a gente tem aí vários médicos aí, o caso desse cara psiquiatra agora que distratou a mãe de um jovem autista, de uma criança autista, né? Não um jovem, uma criança. Tem médico que foi, várias denúncias tem médico que foi prefeito e depois teve denunciado em Belém. Então, assim, era oftalmologista. Ninguém está isento, né? Nenhuma categoria, nenhuma profissão está isento. Mas o Poder Judiciário era de se esperar dele, primeiro, e os órgãos de controle, como falaste no Ministério Público, que, além de não serem passivos, que eles fossem ativos para não prevaricar, para não deixar de ver ou agir contra esse tipo de estado de coisa, porque nós vivemos um estado de coisas muito atípico. O problema da corrupção que você falou não tem segmento. Todo mundo tem gente que pode, quer dizer, e também não é uma coisa só do poder público. Claro isso que eu questiono, né? Não. Quer dizer, você vai no final de semana no supermercado, aí tem uma mulher sentada lá, geralmente mulher, eu digo infelizmente, que está escravizada diante de um caixa. E, às vezes, a cabeça está lá pensando no filho que está com febre, deixou com o vizinho, e às vezes, dá um troco errado, em vez de dar R$5 de troco, dá uma nota de 20. O sujeito que recebe, de 10 pessoas que recebem, e percebem que receberam a mais, quantos voltam para devolver e dizer, mas, meu irmão, você me deu, em vez de 5, você me deu 20, então eu estou te devolvendo. Esses R$15 de diferença, ele fica. E ainda diz assim, olha, uma otária aí, 15 atalhos, sobrou para uma cerveja a mais no final de semana. Ou seja, as pessoas se vangloriam daquela esperteza. Quem vai pagar essa conta? Essa mulher. E se não tiver dinheiro para suprir os R$15, ela vai ser demitida e tem 500 no dia seguinte para ocupar o exército de reserva, né? Do capitalismo gera essa coisa. Então, assim, esse problema da corrupção, quem faz isso no dia a dia, quando chegar lá na vice-presidência da Caixa Econômica, faz o que o Gedel fez. 51 milhões estocadas num fundo falso num apartamento de luxo na Bahia. Quer dizer, a dimensão é outra, mas o ato é o mesmo. Ou seja, o sujeito que chega num hotel, eu passei 10 anos, mais 20, quase, viajando como deputado estadual, como deputado federal. Você chega no hotel, o cara diz assim, amigo, eu quero pagar minha conta, por favor, rápido, que eu estou com pressa. Ele diz assim, doutor, o senhor quer recibo? Eu digo, quero. Ele diz assim, quanto é o recibo que o senhor quer dar? De quanto é o recibo? Eu digo, mas como assim, meu chefe? Você que tem que me dizer quanto custou a Coca-Cola, o lanche, a hospedagem, e me diga quanto é para eu pagar. E você me dá um recibo. Mas ele pergunta já no automático, na frente de todo mundo, sem levantar a cabeça. Quer dizer, a corrupção, ela é endêmica, ela está nas entranhas. Né? Então, assim, eu repito isso, que para mim é muito importante. Quem faz isso no cotidiano
Quando chegar como vereador, a primeira coisa que ele vai querer negociar é o mensalinho. Como é que ele vai receber por fora um esquema para poder suprir as suas necessidades pessoais. Não é nem necessidades, os seus desejos. E assim, a gente trazendo aqui para a questão da gestão pública, e isso se agrava, né, e ganha uma proporção muito maior, porque, por exemplo, um prefeito, digamos que um prefeito ele se eleja, né, sem se comprometer com grandes grupos econômicos, sem se comprometer com digamos ali, aquele grupelho que governa o município há muitos anos e tal, e já tem todo esse esquema, posto de gasolina, quem é que vai cuidar a oficina que vai cuidar dos carros do município, enfim. O cara se elege. Ao sentar na cadeira, ele vai ser consultado, ele vai ser procurado por esses empresários, pelo setor econômico, porque o poder público tem que se relacionar com o poder econômico, com os empresários, para comprar gasolina, para comprar remédio, merenda escolar, para ver qual vai ser os ônibus, os carros que vão fazer o transporte. Então, inevitavelmente, ou o prefeito, ou os secretários, ou os seus assessores serão corrompidos ou então consultados para fazer parte. Olha, já tem 30% aqui para o senhor. Mas não necessariamente. Mas sai isso, né, Jorge? Não, sai. Ele vai ser procurado. Se ele vai aceitar, é uma outra conversa. Vamos falar de um nível maior. Você quer ver um presidente que recusou os sinais mais elementares de sinecuras e de cortejamentos, geralmente maledicentes e corruptos? Itamar Franco. O Itamar teve um curto período como presidente, mas pense num homem decente. Quando ele chegou na presidência, o Antônio Magalhães, Carlos Magalhães, que era o Toninho Malvadeza, chamado todo-poderoso governador na época da Bahia. Tinha sido senador, foi ministro da comunicação, inclusive. Verdade. E ele soltou uma nota de que tinha uma pasta rosa com denúncias de corrupção contra o Itamar. E o Itamar ficou aquilo, botaria, e notinha para cá, notinha para lá, para tentar comentar, e deixou passar o tempo. Uns meses depois, o governador pediu uma audiência, o Itamar atendeu, claro, e antes de recebê-lo, chamou o presidente do Tribunal de Contas da União, um jornalista correspondente da Folha de São Paulo, do Estadão e da Veja, na época que era a imprensa mais noticiada. As páginas amarelas da Veja eram famosas. Chamou os dois, deixou aqui na sala. Quando o Antônio Carlos Magalhães entrou para discutir a pauta de interesse da Bahia, ele disse: governador, o senhor não me permita, não tome a parte, mas uns meses atrás, já até saiu do coisa, mas o senhor levantou uma especulação que o senhor teria uma pasta rosa, uma coisa. Ah, mas já passou, isso aqui. Não. O senhor me permite o seguinte, eu vou chamar aqui o ministro Argrives para trazer. Aí entrou a porta dentro. Então, o senhor, antes do assunto que eu estou aqui a tarde inteira para lhe ouvir. O senhor é governador, prestigiado, deve ter muita coisa, mas antes esclareça isso logo para a gente resolver esse problema, que eu não queria deixar essa coisa. Pronto, e acabou. Não teve audiência, ele engasgou e não soube o que dizer e matou a pau e saiu desmoralizado. Outro episódio, para não tomar muito tempo seu. Isso foi dito pelo Argrives, na morte do Itamar. Eu era deputado quando ele morreu, foi do meu partido. O Itamar, quando ele assumiu, naquele momento nervoso do país, primeira eleição depois de quase 30 anos de exceção no Brasil. Ele era o vice do Collor. Ele era o vice do Collor, o Collor foi cassado e ele não tinha nem partido, parece que era PRP, PR1, um partido desses aí sem nenhuma expressão, assumiu, momento muito difícil. Ele fez uma coisa genial, fez um governo de coalizão, chamou todo mundo de todos os melhores. Pedro Simão era o líder do Senado, Roberto Freire, líder da Câmara, Irundina teve que sair do PT para assumir a Secretaria da Administração, porque ela foi convidada. Enfim, botou todo mundo gente boa. Marco Maciel, o ministro não sei de quê, gente de todos os partidos, mas cabeças sérias e pensantes, de naipes ideológicos diferentes. Então, ele teve essa sabedoria. Aí o que acontece? Com 15 dias de presidência,
o Argrives chamou e disse, olha, o doutor Roberto Marinho, todo poderoso presidente da Organizações Globo, o senhor queria convidar para um jantar, ele queria lhe oferecer um jantar para tratar assuntos de interesse. Ele disse, tá bom, tá. Passou uma semana, o Argrives de novo, com o Itamar, insistindo na audiência, no jantar. Na terceira vez, o Itamar disse o seguinte, Argrives, pegue papel aí e anote. Anote o que eu vou dizer, do jeito que eu vou lhe dizer. Diga para o presidente das Organizações Globo, doutor Roberto Marinho, que quando o presidente da República Federativa do Brasil tiver interesse de conversar com o presidente das Organizações Globo, ele chama. Mas diga desse jeito, nesta ordem exatamente. E aí mandou o recado para o senhor Roberto Marinho, diga, fique na sua, aqui é o presidente do Brasil. Não vai virar o cachorro e o poste, não vão inverter as posições. Então, quer dizer, esse gesto, que pode parecer trivial, ele diz muito. Ele demarca no senso comum. Ele demarca uma posição. Claro, quem é quem no jogo. Dá uma autoridade devida a quem. Então, essas coisas estão se perdendo. Essas coisas estão se perdendo, infelizmente. Hoje se fala muito de governabilidade, né? E essa tal governabilidade, me parece que é quase que um salvo-conduto para que a pessoa vá negociar sem escrúpulos, né? Espaços políticos, pegar propina, mexer nisso que todo mundo chama de, né, de como é o sistema rodando, né? O establishment. E nós vimos muito discurso sobre isso com a vinda do Bolsonaro, né? Bolsonaro criou ali dentro das suas bolhas e depois conseguiu transpor esses espaços e ganhar muito apoio popular a ponto de se eleger presidente, obviamente, ali contra uma candidatura ou candidaturas que estavam fragilizadas, o PT muito fragilizado com a prisão do Lula, né? E o Haddad não conseguiu superar, aglutinar o voto suficiente, e o Bolsonaro se elegeu. E esse discurso caiu por terra também, né? Porque nós vimos aí que não houve muita moralidade. A moralidade pregada... Não teve nenhuma moralidade, amigo. Né? Pelo contrário. A biografia do 01, do 02, do 03, do próprio Bolsonaro... o Ciro Gomes já denunciou isso com alguma fartura, mas é verdadeiro, né? As coisas que se praticou lá, a relação com as milícias, os esquemas de rachadinha, os esquemas das igrejas, né? Barra de ouro, Ministério da Educação, né? São coisas que estão assim, é evidente, o negócio das joias, do coisa, tirando joias. Ali, né? Quer dizer, não tem nada de coisa, tem uma narrativa. Coisa de batedor, o negócio da joia é coisa de batedor de carteira. Coisa de punguista, né? Exatamente, de punguista, batedor de carteira. Quer dizer, as pessoas têm que entender o seguinte, o Bolsonaro da narrativa, da aparência, é um sujeito antissistema, preocupado de combate à corrupção, de não sei o quê, com a família, tal. O Bolsonaro da vida real é exatamente o oposto, é o inverso disso. Só que nós estamos vivendo numa escala midiática em que a versão e acumulou com o antissistema que você colocou. Quer dizer, ele representou num determinado momento o antissistema, porque veio né, de um partido do PT, que era um partido importante, é um partido importante, tá certo? Mas que teve as denúncias da Lava Jato, né? O pessoal diz assim, mas o problema da Lava Jato, o Moro foi desastroso, se confundiu nas coisas, fez tudo errado, etc. Mas o Palocci devolveu 100 milhões de reais, e não foi sob tortura. E deve ter ficado um pouquinho para pagar os advogados. Marcelo Odebrecht também confessou. O Marcelo Odebrecht confesso. A Odebrecht montou uma nota, soltou uma nota oficial dizendo que nós pecamos. Existia um setor ali para propina. A caderneta do propinoduto foi divulgada. Quer dizer, o Pedro Barusco devolveu... Não dá para dizer que não houve crime, né? Claro, o Pedro Barusco devolveu 350 milhões, o Cerveró devolveu não sei quanto, o outro, Renato Duque, devolveu, todos devolveram dinheiro. Quer dizer, e repito, não foi sob tortura, alguns deles foi gravado.
ao vivo, não teve uma faca no pescoço dizendo o senhor tem que... Não, está lá, disse, aguarde aqui um pouquinho que eu vou lá pegar debaixo do colchão e trago de volta para entregar. Então, quer dizer, que houve corrupção? Claro que houve, tá certo? Então, agora, não se há reconhecimento disso, se joga as brigas de narrativas, essa coisa toda. E a coisa do Bolsonaro é do mesmo jeito, tem mais uma tonelada de fatos para você evidenciar de que essas coisas que a gente já falou. Para mim, aí nós precisamos reinventar uma série de signos, de representações do sistema político. Você vê agora o caso do Supremo. O Toffoli, já falamos em delação premiada, nós estamos aqui numa enchente que virou um drama, por conta do aquecimento global, por conta das mudanças climáticas. Quem nega isso ou é ignorante, ou está de má fé, ou sei lá o quê. Até porque já tem mais de 3 décadas que isso é discutido por especialistas. Claro. Que isso aconteceria, né? Claro, está começando a... Claro, então não tenha dúvida. Isso aí foi fruto desse problema que eu espero que depois dessa tragédia, lamentavelmente, que a gente tire uma lição numa escala maior. Quer dizer, o problema é muito mais grave do que a gente imagina, ou que imaginava. E isto vai acontecer de novo. E em outras capitais brasileiras. Marajó, por exemplo, as baixadas aqui, nós que estamos abaixo do nível, Rio Grande do Sul, Macapá, Maranhão, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, principalmente, são 5 áreas que já estão previstas até 2100 esses fenômenos acontecerem novamente, de uma outra escala. Muito bem. Esse esforço do brasileiro, do Rio Grande do Sul, está se tentando somar 12 bilhões, né, pretos, brancos, pobres, ricos, o governo federal, o presidente Lula, governadores, ONGs, ajudas internacionais, para recolher 12 bilhões, que é quanto a Confederação Nacional dos Municípios avalia a reposição, a recomposição, os gastos para a recomposição. Muito bem. Isso sem falar do prejuízo de quem agora não está produzindo, né? Fora as mortes, fora os desabrigados, os sistemas de transporte, sobre de mobilidade. Fora as doenças, etc. E tal. Muito bem. Se você acha que 12 bilhões uma catástrofe, é pouco, é muito, o ministro Dias Toffoli, essa figura esquisita da Suprema Corte, numa canetada só, anistiou 18,6 bilhões de multas que já estavam iniciadas, o pagamento das delações da Odebrecht e da JBS, de 2 empresas. Eles disseram, não, realmente, a Odebrecht lançou nota oficial, na época, dizendo que procedeu de forma errada, que reconhece e fez a delação, o acordo da delação, começou a pagar, e o Toffoli revoga isto monocraticamente, isso ainda vai ser decidido. 18,6 bilhões. O Haddad, coitado, não dorme mais tentando arrecadar dinheiro, tirando dos ricos, não sei de onde, offshore, fazendo uma reforma que há 30 anos eu ouço e nunca foi feita. Ele teve a coragem, a ousadia, competência, junto com a Simone, com o governo federal, para fazer uma coisa, um sistema tributário mais representativo, menos regressivo, onde quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos, porque no Brasil hoje é invertido. E aí um cidadão deste, desqualificado, incompetente e mal intencionado, de uma caneta só, revoga 18,6 bilhões. Eu pergunto, o que é que o cidadão... Aí o cara diz assim, não, mas o Toffoli era ligado... Mas o André Mendonça, ministro indicado pelo Bolsonaro, o terrivelmente evangélico, dito por uns, soltou o Sérgio Cabral, com 428 anos de condenação nas costas. O Sérgio Cabral foi liberado e quase foi homenageado na Sapucaí, numa escola de samba. Agora, só não foi homenageado porque a opinião pública do Rio de Janeiro, cultural, fez uma pressão e disse, não pode, pô. E aí ele recuou. Quer dizer, agora imagine esses 2 episódios de dois ministros da Suprema Corte Brasileira que tem a responsabilidade de dirimir os conflitos constitucionais do país.
Um bolsonarista, outro supostamente de origem petista, o Toffoli fazendo isso e o Bolsonaro anistiando coisas. Quer dizer, o cidadão comum aqui, desempregado, ganhando salário mínimo, sem carteira assinada, sem previdência, como é que está a cabeça desse sujeito, velho? Pois é. O cara diz assim, acreditar em quem? Como? Com que? Cadê? Me dá uma base aqui qualquer para eu me segurar. Difícil. Pois é, a gente vê nessa guerra de narrativas, né, direita e esquerda, bem, mal, falsas dicotomias e até mesmo muita hipocrisia de tudo que é lado, né? E eu falo isso baseado aí nesse exemplo que tu deste desses dois juristas, né, desses dois membros da Suprema Corte Brasileira, da alta, né, como mais uma prova de que tem muita gente alienada, se matando, brigando com familiares, que passa o dia inteiro em grupo de WhatsApp defendendo um lado, fechando os olhos e o ouvido, né? Cegamente. Para o que estão falando sobre o seu lado, o lado que ele está defendendo, porque existe também uma indústria, né, de produção de conteúdo que demoniza ambos, né, um lado é demonizado pelo outro, e que vai levando essa massa de pessoas influenciadas, alienadas, né, para um caminho da obscuridade. Aqui no Pará, Jorge, isso não é muito diferente também, né? Nós já tivemos aqui embates, né, muito significativos. E hoje me parece que as coisas estão, digamos assim, dando uma nova guinada, né? Nós tínhamos antes uma disputa muito forte entre dois grupos de comunicação, né, que é a família Maurana, com liberal, TV, rádio e jornal, e de outra que é a família Barbalho, com sistema RBA, com TV, rádio e jornal também. E, no meio desse processo, o PSDB, que governou aí, tendo um pequeno, né, intervalo de 4 anos, porque a governadora Ana Júlia ganhou ali uma eleição, mas passaram 20 anos no poder, e agora a volta da família Barbalho, que parece que com o Helder foi marmalhino, né? Desarticulou o PSDB e o PT ao mesmo tempo. Os dois partidos, sem dúvida nenhuma você estava mais próximo disso, estão em frangalhos, em termos de número de prefeitos, vereadores e tudo, né? De representação parlamentar. E ontem, domingo, eu recebi um telefonema de um jornalista e estávamos conversando sobre isso, né? De que numa gestão, em um governo, o Helder conseguiu anular praticamente seus adversários. Não todos, mas pelo menos que aparentemente, né, ele conseguiu desidratar esses grandes grupos, ou pelo menos esses partidos, e também grupos empresariais, como o concorrente da família dele, liberal, e agasalhar aqui dentro da sua, digamos assim, das suas asas, né? Mas há um cenário se construindo, não sei, parece que o bolsonarismo paraense ele não se entende muito bem, né? Tem uma turma ali do Éder Mauro, e tem uma outra turma que não é Éder Mauro, que já se divide ali com Eguchi, com outros caras. Qual é a tua análise sobre esse processo e como é que nós vamos ter daqui para frente essa reorganização política eleitoral, Jorge? Jorge, eu acho que nós estamos vivendo uma ditadura institucional no estado do Pará. O pessoal fala do Brasil, de não sei o quê. Nós estamos vivendo aqui uma ditadura institucional aqui no estado do Pará. Quer dizer, eu acho que em nenhum momento do ambiente democrático, não estou falando dos períodos de ditadura, não é? De exceção democrática no país, nós vivemos o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, no Pará, não é? Vou dar um exemplo. Em Tucuruí, há cerca de 15 dias, um jornalista criticou o prefeito do MDB. Esse rapaz, numa madrugada, foi sequestrado, espancado e tal. A denúncia foi pública, um absurdo, porque o sujeito era um jornalista criterioso, que se sabe, foi bater na investigação, no Ministério Público, lá a promotora resolveu investigar, o GAECO, alguma coisa assim,
e foi flagrado a digital do prefeito, participando, autorizando, estimulando, arquitetando. Não morreu o rapaz, mas foi espancado. Era um sinal para dar. Há quanto tempo a gente não ouve falar nisso no Pará? Há algum tempo. Aqui, uma manifestação qualquerzinha aqui de coisa, a polícia, isso não aparece na imprensa, vai, sufoca, bate, arrebenta, tira, persegue. Até em próprios agentes penais, né? Tudo que você possa imaginar, há uma intolerância, ou seja, o princípio democrático do contraditório, da divergência saudável, que cresce, e claro, tem hegemonias, tem disputas, são normais, isso está ficando muito complicado aqui no estado do Pará. Você falou bem, de tudo isso, o mais importante foi a cooptação dos grandes grupos de comunicação. O fato é um e a versão é outra. Quem é que pode questionar o fato diante da versão? Ninguém, a não ser aqueles que observem com uma lupa o fenômeno por razões próprias, específicas, mas é uma minoria numa sociedade hoje mediada pelas grandes comunicações e as suas reproduções de mídias eletrônicas. Tá certo? Está tudo dominado. O que sobra são 4 ou 5 blogs, você faz parte, talvez, dessa posição desse jornalismo independente, com mais uns 4 ou 5, e só, nada mais. E eu lamento isso, porque, de certa forma, esses grupos, ainda que tivessem os seus interesses, as suas conveniências, de qualquer forma, o observador leigo fazia um filtro de um lado e de outro e tirava as suas conclusões dentro deste conflito de opiniões ou dessa divergência de opiniões. Hoje não tem mais a divergência de opiniões. Entende? Isso foi sucumbido. Qual foi o elemento disso aqui? Negócios. Vamos falar o português, claro? Dinheiro. Que nós estamos aqui claro. Diante não fizemos juramento, mas diante da verdade. O que houve foi negócios, dinheiro, interesses econômicos que se pactuaram para silenciar a opinião, o olhar crítico da sociedade. Aí você diz assim, e a Assembleia Legislativa, que sempre foi um partido plural, né? Ainda com maiorias e minorias, né? Não existe. Não existe. Tem 2 ou 3 deputados lá que têm efetivamente independência e só, o resto está tudo dominado. Uns muito escancaradamente dominados, com a digital naquele lugar privilegiado do governante. E outros mais sofisticados, mais prudentes, mas estão do mesmo jeito. Tiveram um entendimento, um negócio, um acordo qualquer. À exceção de 2 ou 3, eu não quero aqui ser injusto com ninguém. Mas essa Assembleia Legislativa, que tinha o poder de fiscalizar os atos, é o papel constitucional de qualquer parlamento, seja na União, seja nos estados, seja nos municípios. Mando constitucional, controle, é quem faz o controle dos atos do Executivo. Isso aqui não existe no estado do Pará. Mas não existe mesmo. 2 exemplos para a gente não cansar muito os nossos ouvintes. Foi ocupado um cargo pela Assembleia no Tribunal de Contas do Estado, há uns meses atrás. A Constituição do Estado diz que podem ser um profissional liberal, na formação jurídica, de economia, da administração pública, com notório saber. A palavra é destacada, não é um advogado qualquer, porque o advogado, a OAB tem 25 mil advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, mas não pode ser um advogado apenas, tem que ser de notório saber. A palavra não está lá à toa. O que é o notório saber? Você acabou de falar, Zeno Veloso, professor João Cavaleiro de Macedo, o desembargador José Maria Quadros de Alencar. Isso são pessoas de notório saber, têm publicados livros, é desembargador, já foi aposentado. Vasta experiência. Ou seja, tem livros publicados, tem artigos publicados em revistas especializadas, tem uma pós-graduação, um doutorado,
Enfim, esse é o notório saber. É acima da média. Aí o governador resolve indicar, né? A indicação foi do seu, o 01 dele, na política, que é o Chicão, presidente da Assembleia, resolveu indicar a doutora Daniela Barbalho, esposa do governador, a mulher que dorme com ele, a mãe dos filhos dele. E repito aqui, por favor, não há nada pessoal contra essa moça, nada, né? Mas ela não preenche esses requisitos. Ela não tem 10 anos de servir, de militância na advocatícia forense, paraense. Ela não tem nenhuma dessas qualidades. Mas ela foi... Aí apresentou-se um rapaz lá, com um currículo extenso, não foi nem considerado, para perder o prazo lá, e essas coisas que acontecem e a gente não sabe como. Ou melhor, sabe, mas não foi divulgado. Então, ela foi a candidata única da Assembleia para preencher o cargo para receber R$41 mil de forma vitalícia, até os últimos dias da sua vida, tá certo? Nesse cargo de conselheira do tribunal. Ou seja, que tem a prerrogativa. Aí você pergunta, qual é o papel, Jordi, qual é o papel do Tribunal de Contas? O que é que serve o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é um órgão criado especificamente para avaliar as contas do governador. Ou seja, no português claro, a raposa tomando conta do galinheiro. Tá certo? Quer dizer, a esposa do governador vai fiscalizar os atos do governo. Ah, mas não vai ser as contas dele propriamente. Mas ela faz parte do colegiado que vai apreciar, não é? O colegiado. Aí nós entramos, aí assim, a ordem dos advogados, querida ordem dos advogados, podia comprar essa briga? Podia. Aliás, é a tradição da ordem comprar essas brigas assim muito flagrantes de desrespeito ao ordenamento jurídico. Passou batido. O Ministério Público do Estado, que é o fiscal da lei, esses senhores procuradores e promotores de justiça, ganham muito bem. Só fazem isto, fiscalizar o cumprimento das leis. Ou deveriam. Deveriam fiscalizar o cumprimento das leis. O Procurador-Geral de Justiça passou batido, não deu uma palavra mais do que isso. Foi na posse da indicada. Aí ninguém... Chancela, né? Uma chancela. Ninguém entrou com a coisa. Aí eu conversando com amigos, não vamos entrar. Vamos entrar, porque está num limite. Aí entramos na justiça, alegando toda a improbidade administrativa, o nepotismo, tudo bem fundamentado. A imoralidade em cima de tudo. Aí um juiz, que não tem grandes visibilidades, despachou com 15 laudas, fundamentando a favor. Em 24 horas, um desembargador, numa atitude estranha, pelo menos em 24 horas revogou a decisão. Quem foi o desembargador? O Maírton Carneiro, salvo engano, o nome desse rapaz, né? Um dia desse ele estava no jantar, no almoço do governador, sorriso desse tamanho, né? Como quem diz, quase que um sorriso de satisfação, cumprimentando o governador. Então, assim, então ele revogou isso tudo liminar, o processo ainda está rolando, ainda não está encerrado, né? Mas assim, todo mundo calado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Ordem dos Advogados, todo mundo calado. Todo mundo indignado, eu recebi muita manifestação de indignação, mas eu não posso aparecer porque, sabe como é, está tudo dominado. Então, nós estamos vivendo isso. Assembleia, Ministério Público. Outro dado. Mas tu acha que isso é só covardia ou todo mundo, de certa forma, está pegando o seu pedaço? Conivência é o nome disso. Com todas as letras. Conivência. Cada um tem os seus interesses para proteger esse esquema. Entendeu? Então é isso, é a ditadura institucional. Outro caso. Nós estamos no Maio Laranja. O que é o Maio Laranja? É o mês que, já há muito tempo, se dedica
a talvez superar uma das chagas mais hediondas da sociedade brasileira. Nós somos o 9º país em PIB, em economia, e temos ainda 1,5 milhão de crianças e adolescentes por ano sendo vítimas de todo tipo de atrocidades, de violação de direitos fundamentais, que isso já não devia ter. 1,5 milhão, crianças estupradas, espancadas, violadas, dormindo na rua, etc, etc, etc. Muito bem. No Marajó, esse problema existe no Brasil inteiro. No Marajó, no Pará inteiro, mas no Marajó isso assume uma dimensão mais... Ganhou uma repercussão, grande, né? Por quê? Por causa da pobreza. As meninas balseiras, que foi objeto da CPI que eu instituí e deu resultado, talvez uma única ou uma das pouquíssimas CPIs, que diz assim, CPI não dá resultado. Essa deu muito resultado, mas nós fizemos a denúncia a partir desse corajoso bispo do Marajó, chamado Dom José Ascona, que denunciou as meninas balseiras, essas crianças 10, 11, 12 anos, muitas vezes levadas pela família para praticar serviços, serviços, esse termo não gosto, mas praticar atos sexuais contra essas embarcações, e em troca de um pacote de biscoito, do meio litro de querosene, uma cesta básica, um quilo de arroz, de feijão, essa coisa toda. O ser humano chegou a esse drama. Muito bem. Aí agora uma moça fez uma canção gospel e tal, alguma coisa, tomou notoriedade, e aí alguns deputados resolveram fazer uma CPI. O governador barrou a CPI para apurar as denúncias de abuso, de exploração sexual de crianças e adolescentes no Marajó. Inclusive, partidos que eram contumazes em içar o pulso na indignação contra as desigualdades, contra a corrupção, contra os desmandos, etc. e tal. Não, isso aqui foi feito originalmente por um bolsonarista, um delegado, um deputado, e aí eu não vou assinar uns argumentos absolutamente rotos, esfarrapados. Amigo, esta causa é muito maior do que direita e esquerda. Na hora que você fizer a CPI, acaba isso, porque vai ter que ouvir a Henriqueta, vai ter que ouvir o Dom José Ascona, vai ter que me ouvir, se eu for lá eu tenho que dizer. Ou seja, você vai resolver, vai enfrentar o problema em si. Você vai ter que ouvir os conselheiros tutelares, as agentes do CRES, do CRAS. Foi sufocada a CPI e não precisa de maioria, basta um sexto. Não tiveram, a Assembleia Legislativa não teve 1/6 de deputados e deputadas dignos para abrir a investigação contra uma das coisas mais cruéis que envergonham o Estado do Pará, a pretexto de direitos. O Dom José Ascona ficou indignado, chamou a Assembleia de prostituta, de não sei o quê, detonou o governador. Governador, o que é que justifica isso? E eu fui apurar. Foi mando do governador. Quem me disse foram vários deputados com quem eu conversei. Não, Jordi, eu não assinei porque o governador disse que não era para assinar, porque isso ia dar uma visibilidade. Na véspera da Copa, olha, nós chegamos ao problema. Outros me argumentaram que isso não traria um resultado prático, porque a rede de proteção à criança estava ativada, já existia uma delegacia especializada no Marajó, como se o Marajó... Ou seja, não há nada para fazer. Não, as iniciativas já estavam em amigo, campo. Então vamos... Mas só para concluir, Jorge. E aí isso só serviria para dar palanque para a oposição. Obviamente que os deputados de oposição, Jorge, tu é da política também, tu sabes disso, e tem esse interesse também, uma CPI... Mas então... Mas só para concluir, certo. Porque eu sei que tu estás aí numa posição e tu tens informações preciosas, mais informações do que os próprios deputados que fizeram assinaram esse requerimento. Muitos retiraram a assinatura. Depois de assinar, retiraram a assinatura, o que é mais vexatório ainda. Então, assim... há esse interesse também. O cara é de oposição, cria uma CPI,
ele vai ter palanque, ele vai ter palco, ele vai poder estar fazendo audiência nos municípios, vai se projetar, o que o governador não quer. Só ele que pode ter isso. Tudo bem. Mas, em relação à CPI que você presidiu e que, junto ali com o Bordalo, lembra, né? Suleyman Pegado, Bordalo, Adamor Aires... Produziram um relatório Simone Morgado, que é, de certa forma, cabuloso, né? Onde nome de empresários, nome de gente da política, gente graúda na economia. Ou seja, existe uma cultura do estupro dos vulneráveis, da exploração sexual, da exploração também do trabalho escravo, infantil e adulto, que está dentro desse relatório. O que faltou para que essa CPI que você presidiu pudesse ter efeitos práticos na execução das políticas públicas para fazer com que esse problema fosse extirpado? Não, então vamos lá, isso aí, vamos corrigir da origem essa narratória que você me coloca aqui, e eu já ouvi também, alguns argumentos são absolutamente falaciosos, falsificados. São narrativas para justificar a vassalagem. Mas em relação aos intelectuais, mas é bom, eu agradeço. Veja bem, primeiro, o Dom José esteve lá com o presidente da Assembleia, uma comissão, Francinete e Henriqueta, um grupo de pessoas. Eu não fui, eu estava viajando, não pude ir, senão iria com prazer. Foram lá. E a proposta foi... ele foi sábio, quando disse assim, vamos fazer o seguinte, renunciam os autores todos, e a gente vai fazer coletivo. Cada líder indica que queira um representante e a gente faz a autoria coletiva. E a CPI não foi ainda assim instalada. Proposta do presidente, a prerrogativa é do presidente. A Lívia Duarte, inclusive, capitaneou esse processo. Né? Pronto, esse delegado, Tony. Diz assim, então renuncia a todos, Lívia, Bordalo, Tony, os que renunciaram do PT e mais os outros, não sei o quê. Cada líder indica um representante e esses representantes dos partidos que quiserem indicar são autores originários. A CPI foi instalada? Não. Então, isso desnuda a falsidade, a mentira, a hipocrisia. De que era um palanque para a oposição. Que era para a oposição. A CPI que eu presidi foi criada pela CPI para proteger o ex-deputado Cefé. E qual foi o resultado? Cefé renunciou para não ser cassado e foi condenado, até a última instância. Como pedófilo, né? Sim, como pedófilo. Mais de 2 anos, 2 ou 3 anos com uma menina de 9 aos 12 anos. De 9 aos 11. 12, quase 12. Então, veja bem. Então, está livre, nunca puxou não, foi preso inicialmente, depois foi solto e está livre. Foi preso o quê? Quantos dias? Horas? Um dia e meio, sei lá. Mas, enfim, foi preso. Mas está solto. A impunidade, porque é muito dinheiro, muito advogado. Os parentes estão todos bem, muito posicionados. Muito posicionados, etc. E tal. Mas está condenado, não tem mais instâncias de recursal. Já está transitado e jogado. Transitado e jogado, não, transitado e julgado. Transitado e julgado. Então a pergunta fica ao Tribunal de Justiça do Estado, por que ainda não foi cumprida a pena? Pergunta aos desembargadores, por que não está transitado e julgado? Não tem mais recurso, não tem mais embargo, não tem procrastinação, não tem nada. Porque quando é um cara lá do Guamá, né? Já está jogado dentro do já cumpriu, já pega porrada antes de chegar na delegacia. Então vamos lá, Diógenes. Então essa falácia de que a direita ia capitalizar a esquerda, eu repito, a causa é maior do que isto. E segundo, não tem nada a ver com COP. Não tem nada a ver com COP. O Dom José e a comissão propôs e isto não foi enxetalado. Está tempo ainda, presidente Chicão, por favor, o senhor pode pegar essa ideia. Renuncia os autores originais e cada um liderança originalmente passa a ser autor. Porque quem não deve não teme, né, Jorge? Pronto. Segundo, a CPI que nós fizemos em 2010, 2009 e 2010, deu muito resultado. Primeiro, nós investigamos de 2005 a 2009, durante 5 anos. Nós chegamos a quase 100 mil casos de exploração e abuso em 5 anos. Uma média de 100 mil? 100 mil.
em 5 anos, uma média de 20 mil casos por ano. É muito surpreendente. É absurdamente Fora absurdo. Que não é registrado, não, que não tem BO, que não tem... Aí, ocorre, às vezes, dentro do ambiente familiar, né, abafado. Não, a maioria, 90%, é dentro do familiar, por isso que a investigação é difícil, tal. Então, assim, depois de 2012 a 2012 e 2017, foi feita uma avaliação, de novo, em período de 5 anos, equivalente. A notificação reduziu a quase a metade dos 100 mil de 2005 a 2009. Então, houve resultado. Por quê? Porque veio à tona o problema e a sociedade se inspirou mais. O que é que aconteceu? O Propaz só existia na Santa Casa de Belém, de Misericórdia, lá na Generalíssimo com a Bernardo Couto. Só lá. E não tinha, inclusive, a partir de 20 horas, fechava só no dia seguinte, 6 horas da manhã. Depois da CPI, o Propaz foi instalado em 12 polos. Virou um programa estadual, né? Virou e foi para governo de Jatene. E foi para 12 polos. Aquilo que era só na Santa Casa em Belém foi para 12 polos. Nós eu equipei com a emenda parlamentar 165 conselheiros tutelares dos 144 municípios do estado do Pará. Só concluindo, com veículos, computadores, impressoras, etc. 165, todos os conselheiros tutelares de todos os municípios, através de emenda parlamentar. Os CRAs e os CREAs foram constituídos dobrou o número de CREAs e abrigos que tinham existentes até esse período. Os conselhos tutelares passaram a se empoderar porque eles foram os fornecedores da maioria dos casos que nós recebemos nas audiências. Nós fizemos 35 audiências públicas quem no está estado ali na todo. ponta, né? 2 varas da infância foram criadas depois desse... Foi criada a coordenação, que a doutora Mônica Freire, que, aliás, tem um excelente trabalho de coordenação, lá das promotorias de defesa. Ou seja, nós melhoramos a infraestrutura, nós melhoramos o atendimento na ponta, nós melhoramos as instituições judiciais com varas próprias e Ministério Público, ou seja, ampliou-se significativamente tudo. E as reduções foram... Claro que o problema é gigantesco, continua sendo gigantesco, mas os avanços foram... Eu não tenho dúvida que uma CPI ia sacudir a poeira, como se diz, ia balançar de forma muito mais vibrante essa bandeira e iam produzir resultados pela pressão da opinião pública. Olha, só dar um dado para você dessa verdade. De 2005 a 2009... foram 17 sentenças no Tribunal de Justiça de estupro de vulneráveis, menores de 14 anos. 17, dá uma média de 3,5 por ano. Só em 2010 foram 93 sentenças, num ano, contra 17 em 5 anos anteriores. Qual foi o milagre? Os desembargadores eram os mesmos, os promotores eram os mesmos, os delegados de justiça de polícia eram os mesmos. O que mobilizou? Quem fez essa mágica? A pressão social. A pressão da sociedade, claro. E isto os deputados não estão vendo? E ficam de forma mesquinha, desculpem o termo, olhando para o umbigo, para os seus interesses de vassalagem de governador, de outros interesses menores. Onde nós chegamos, gente? Quantas crianças... Eles ouviram muito nas redes sociais, deu uma acalmada agora, mas eu vi ali deputados pegando muita lambada nas suas redes sociais. Isso pode se refletir aí num desgaste político. É melhor poupar isso. Presidente da Assembleia, senhores deputados e deputadas, façam isso, façam um gesto. Não tem padrinho, o padrinho é todo mundo que queira. Pronto. E vamos fazer o serviço, vamos fazer o trabalho, vamos apurar o que tem que apurar. Mas se o governador não quer, não vai ser feito, Jorge? Lamentavelmente. Não vai ser feito. Lamentavelmente. O governador, quando era apenas sócio do veículo de imprensa da família,
ele colocava, né, junto com o irmão, que é ministro do Lula das cidades, colocavam todos os casos, né, com muita evidência. Imagina isso no tempo do Jatene, no tempo do Almir. Eles fariam o escarcéu, como se diz, né? Mas agora no poder não se fala mais nem de violência nos veículos. Tem, acabou. Então existe uma determinação política de consolidar, né, um processo hegemônico, onde o poder executivo, né, onde o governador influencia em cima dos veículos de imprensa. Eu estou com documentos aqui, provavelmente nós vamos estar dando divulgação dessa semana, do aumento da verba publicitária do governo do Estado. Que nós tínhamos ali os 30 milhões, que era um escândalo, né, do governo Jatene. Hoje nós já estamos mais de 100 milhões de reais ano. E nos aproximando aí de 400 milhões gastos nos últimos 5 anos. E boa parte disso vem de empréstimo, que não vão pagar. Então você não se admire se você vê uma imprensa silenciada, se você vê veículos de comunicação do pequeno aos grandes veículos ali sem se manifestar. Por quê? Porque todo mundo está dentro, de certa forma, ali comendo o seu pedaço, então a sua parcela desse bolo orçamentário. E também tem aquelas pessoas que temem, né? Temem porque o governador ele tem influência também sobre os empresários, sobre empresas que se relacionam. Existe uma covardia generalizada para não colocar sua culpa em cima do governador. Nós temos todo grande malfeitor, ele não conta só com a sua ação, ele também conta com a omissão de quem deveria tomar posição. Mas assim, nós não estamos aqui também para ser palmatória do mundo, né, para estar escrutindo todo mundo. Eu quero também aproveitar esse tempo aqui contigo para te perguntar um pouco sobre essa questão de como é que tu está vendo a eleição em Belém, né? Belém que hoje, né, tem aí uma nova conjuntura, né? O governador retira o apoio que deu a Edmilson, né, naquele momento, e coloca um outro candidato, inclusive da sua família, porque tu falaste da esposa que foi para o Tribunal de Contas do Estado. Mas tem o primo, né, um dos primos que assumiu também, né, um cargo importante, né? É isso? Sim. Que é também um advogado, né, que acabou sendo aí indicado, junto com um conluio ali, não vou dizer conluio para não ofender os outros, a turma da OAB, mas com a complacência da OAB, com o apoio ali do comando hoje de quem está ali na frente da OAB. Mudaram as regras para beneficiar esse sindicato, mudaram as regras. Exatamente. Quer dizer, a coisa não chegou aqui no Estado, nós estamos vivendo uma ditadura, repito, uma ditadura institucional no Pará. Eu não tenho medo de dizer isso, não é verdade. Qualquer pessoa com mínimo de isenção vai entender isso. Mudaram as regras da OAB para beneficiar um candidato. Coisa inédita na Ordem dos Advogados do Brasil, no Seção Pará. Entende? Então, assim, é no Tribunal de Justiça, é no Tribunal Eleitoral, é no Tribunal de Contas do município, é no Tribunal... Quer dizer, mas não basta ser alinhado, porque, claro, se eu sou governador, é natural que eu vá procurar uma pessoa que eu confie, que eu acho que tem prerrogativas dentro dos critérios estabelecidos, mas não está valendo mais prerrogativa, não está recebendo, não está valendo a Constituição Estadual para preencher o critério, não vale nada. O que vale é a consanguinidade. Ou seja, é parente, então tem mérito. Não é parente, não tem mérito. Nós estamos vivendo isso em pleno século... São quase 30, né? Nós estamos vivendo isso nós estamos vivendo isso em pleno século XXI, em 2024. Quer dizer, nesse sentido, é um retrocesso civilizatório. Independente, eu não questiono a eleição de ninguém, a eleição é democrática, eu não sou da tese da conspiração de que a urna é viciada por nada disso, é conversa de terraplanista, de negacionista. Com tanto poder financeiro. Mas o que nós estamos vivendo é uma ditadura institucional no estado do Pará. Isso não dura muito tempo. Não há mal que dure para todos sempre, durante uma eternidade. Isso já está dando sinais de que o barco está muito pesado e vai ter problema. É natural que tenha. Eu espero que tenha. Eleição de Belém. Nós estamos vivendo isso que você acabou de iniciar com essa ilustração. Nós temos o prefeito Edmilson,
candidato à reeleição, uma avaliação ruim. Eu não vou entrar em detalhes disso, mas tem 1000 fatores que contribuíam para isso. Um dos fatores, é verdade, a renda per capita de Belém em relação às capitais brasileiras é a penúltima pior, mas o prefeito Edmilson sabia disso, como eu sabia também, como todas as pessoas... Comprometeu demais, né? Também. Umas pessoas bem informadas, interessadas no métier, sabem disso. Então, se eu vou enfrentar, se eu sou candidato a prefeito, eu sei que eu vou ter dificuldades, eu tenho que ter uma ideia de como é que eu saio dessa armadilha. Tá certo? Então, assim, não dá para isentar e dizer assim, último ano não teve coleta no saúde, não sei o quê, O contrato era viciado. E aí, assim, o argumento é que a receita do ICMS é depreciada, mas sempre foi. Era escalonado, inclusive, então, isso, né? Já vem perdendo há muito tempo. Outro argumento. Mas isso é o problema do Bolsonaro. Espera aí. Eu conheço o Macapá, fui um dia desse, porque o prefeito é do meu partido, o Furlan, o médico, e Furlan está com 78% de aprovação lá, vai ser reeleito em Macapá, e também não era alinhado ao Bolsonaro, era oposição. Prefeito de Fortaleza, com quem eu passei o final do ano, não nesse agora, no anterior, lá, fui de carro com a família para Fortaleza, passamos e eu fui lá, tem o secretário de turismo, o Alexandre Pereira, meu amigo, a secretária de cultura, a Cláudia, e aí eu fui lá conversar. Fortaleza era a oposição, porque ela lá é o Ciro, o PT, tudo junto na oposição ferrenha contra o PT, e Fortaleza está rodando. Tem problema? Tem problema. A Amapá tem problema? Tem, mas não dá para dizer tudo é o problema do coisa, porque isso também... São narrativas também. São narrativas, tá certo? Mas não são convincentes. Então, há problemas de gestão, há problemas disso aqui. Eu espero, e espero sinceramente, que o prefeito Edmilson possa recuperar, porque o lixo, o problema do saneamento, o problema da saúde, o problema a principal oposição, ou uma das principais oposições na Câmara de Vereadores é uma vereadora do PSOL, a Letícia. Silvia Letícia, quer dizer, que é do Sintep. Por quê? Aí eu fui conversar com pessoas do Sintep, amigos meus. Não, porque o que foi prometido na área da educação, os compromissos históricos, essa coisa toda... Nem o mínimo, né? Não existe equiparação do mínimo, do salário mínimo, né? Não foram cumpridas e isso... contrariou e tal. Então, eu espero. O que também é uma causa justa, né, Jardim? Porque você não pagar o salário base, o mínimo, é uma coisa que não tem como tirar a razão do sindicalista. E principalmente... Porque o sindicalista está ali para defender o interesse da Mas não é só o sindicalista. Esse sindicalista que foi base, suou sangue e suou para eleger o prefeito, que é da categoria, que já foi presidente, que já foi do esquema, do processo, da categoria. Então, quer dizer, o ressentimento é dobrado. Eu entendo isso, claro. Como é. Tá certo? E ainda era maltratado, então, né? Tinha ali... o Stephanie Henrique ali empurrando, fazendo aquela, isso aí, chamando eles de bolsonaristas, imagina. Né? Então, assim, eu acho que tem esse problema com o Edmilson. Por outro lado, quem está pilotando a preferência do eleitor nas pesquisas é o delegado Éder Mauro. Tá certo? Eu acho isso muito complicado, a eleição. Nós aqui do Cidadania não temos nenhuma chance de apoiar, de chegar perto da proposta do Éder Mauro, porque não tem proposta. O Éder Mauro só fala em porrada, em matar gente, é contra o comunista, é contra homossexuais, gays, da LGBTQI+, contra banheiro, é contra diversidade, é contra negro, é contra mulheres, é contra todo mundo. Quer dizer, a pauta ideológica, isso é muito bonito no parlamento, mas para gerir os negócios complexos... Ser o zelador da cidade. Da capital da Amazônia, não dá. Eu, por favor, acho que não dá para... Esse é o candidato mais, digamos assim, distante de uma gestão. O outro é esse rapaz, nada pessoal contra o Igor Normando, que é o candidato governador, e é mais uma coisa da ditadura institucional. Quer dizer, o Zeca Pirão, meu amigo Zeca Pirão, pelas pesquisas, estava muito melhor posicionado
dentre os candidatos que se credenciavam como ser o candidato do... E eu conversei com o Zeca Pirão, e ele me dizia, não, o governador me disse que eu podia trabalhar. Eu estava no páreo. E ele estava trabalhando. E é do IMDB, né? Todos do MDB, todos eles. Ele, a Úrsula, o Igor Norman, tudo do MDB. Aliás, o Igor que não era. Então resolveram, o Pirão resolveu botar o sapato para gastar sola. Então foi para a rua, estava melhor posicionado. Mas, de repente, o governador chama o menos credenciado dos três, que eu saiba, e chamou, porque é parente, de novo. Qual é o acúmulo, qual é o lastro que esse menino, Igor, eu me dou bem com ele, não tenho nada, pessoalmente, repito, ele foi vereador, lidando com a causa animal, que é uma causa importante, tá certo? E está no mandato de deputado levado pela corrente familiar, pelos Barbalho. Qual é o lastro que esse garoto tem para enfrentar os problemas complexos de uma cidade como a nossa? A meu juízo, nenhum. Então não dá para embarcar nisso. Mas não seria mais ou menos... Porque é uma vontade, porque é vontade consanguínea, é do parente do governador. Então não dá para a gente entrar nesse jogo. Então nós estamos aí aguardando, talvez até o final do maio, início de junho. Acho que as peças ainda estão todas expostas no tabuleiro, ainda tem algumas peças que eu acho que podem entrar nesse tabuleiro do jogo de Belém. Mas eu acho essas duas candidaturas, a candidatura do delegado e a candidatura do governador, para nós, do Cidadania, estão completamente afastadas de qualquer possibilidade. E o Jordi prefeito? Existe alguma possibilidade? Não penso nisso, nenhum. Estou ajudando o partido no Estado, estou ajudando alguns candidatos aqui da nossa chapa. Aliás, os nossos companheiros da chapa, eu acho que nós vamos eleger vereadores em Belém, Ananindeua, nas grandes cidades, vamos eleger um naipe de vereadores, mas não, nessa eleição estou fora. Jordi, eu quero tocar num assunto sensível, não sei se é sensível a ti, mas ele é um assunto sensível, mas eu não poderia deixar de tocar nele, porque eu considero, como um espectador da política aqui, eu considero que esse problema tenha sido uma coisa que te afetou a tua imagem, politicamente falando. Talvez não tenha tido aí comprovações, pelo menos do peso que quiseram dar para isso, mas tu foste prejudicado naquele momento. Na minha interpretação, sobre o caso daquela moça que gravou um áudio, alguma coisa assim. Isso aí foi contingências eleitorais. Isso aí, para mim, está comprovado. Nós fizemos depois a investigação, com autorização da Justiça. Houve uma investigação? Foi, claro. Um pouco para a gente, isso até para deixar, né, mas isso aí é página virada. Mas, assim, resumidamente, eu estava bem posicionado. Em 2010, eu fui o deputado federal mais votado da história de Belém até hoje. Ninguém teve mais voto para deputado federal do que eu. Eu tive Tu estava numa extensão ali formidável. Eu tive 131 mil votos em Belém. Sim. Isso representou quase 20% dos votos válidos de Belém. Ninguém teve, em qualquer momento da década de 80 para os dias de hoje, ninguém teve mais voto percentualmente, nem em números absolutos. 131 mil votos em Belém. Só em Belém. Eu tive 211 mil votos. Eu fui o segundo mais votado naquela eleição e tive 131 mil votos em Belém. Então o governador era o Jatene, que era da minha base, meu amigo. Então nós estávamos numa condição. Mas eu não estava condicionado a ser candidato. Tanto que quem pilotava a eleição naquela época era o Almir Gabriel, não foi candidato depois, mas estava pilotando. Depois vinha o deputado Edmilson e depois eu em terceiro lugar. Depois vinha o Priante, eu acho, o Zé Naldo lá embaixo. E aconteceu aquela armação, e eu sei por quê, tá certo? Os autores daquela armação, depois nós fomos investigar, eu pedi autorização, eu era deputado federal,
eu pedi autorização do Ministério da Justiça Federal e fui ao Ministério Público Federal. E foi uma armação que foi feita, uma edição feita, uma casinha armada. Mas o estrago foi muito grande. Então, isso me tirou a possibilidade que, se eu fosse candidato, seria, sem dúvida alguma, com esse número de votos na capital. E com apoio, provavelmente com apoio do governador, né? Eu me lembro que eu fui com o Almir Gabriel, ele me chamou e perguntou se eu ia ser candidato. Eu digo, não tenho pretensão. Mas essa votação foi muito... Eu digo, não, o meu candidato disse para ele na época, eu digo, o meu candidato é o senhor. Se o senhor for candidato, pode contar com o meu apoio, não sei se do meu partido, mas eu vou trabalhar para que seja também o nome do candidato do partido. Mas ele já estava com problemas de saúde, salvo engano, depois eu fui saber e acabou não sendo candidato. Mas, enfim, coisas da política, vamos em frente. E o Jatene? Tu achas que o Jatene se aposentou? Não tenho contato com o Jatene ultimamente. Porque é meio que... né, o Jatene teve aí uma passagem pela política, né? Foi o único governador com 3 mandatos consecutivos, né? Quase que elege o Márcio Miranda como seu sucessor. E parece que deu uma sumida, gravou alguns vídeos, se posicionou ainda na eleição do Bolsonaro, né? na reeleição do Bolsonaro, e depois deu uma sumida. Aí fica um cenário aqui, Jorge, para quem, de certa forma, estava aqui meio que na contramão desse processo de ascensão política do Helder, de que não tem ninguém mais dessa velha guarda aí para se opor. É isso mesmo? Jorge, eu não sei. Eu não tenho falado com o ex-governador Jatene já há algum tempo. Eu falei com ele pessoalmente no ano passado, no final do ano passado. Eu encontrei com ele num restaurante, aí conversamos, estava lotado e a gente ficou ali trocando umas ideias rapidamente. Depois, no dia do aniversário dele, mandei uma mensagem, ele respondeu, mas não tenho trocado ideias com ele. A minha avaliação, o Jatene está apto para ser candidato. Sim. Ele está apto para ser candidato. Não há nenhum obstáculo jurídico. Neste cenário polarizado por Éder Mauro, de um lado, representando, vamos dizer, a bolha bolsonarista, e o Edmilson representando a bolha da esquerda, vamos dizer, tradicional, do Lula, uma candidatura como a do Jatene mexia o tabuleiro, definitivamente, na minha opinião. Podia ganhar, podia perder, mas eu acho que era um competidor, né? A orfandade entre esses dois extremos, por conta da rejeição do Edmilson de um lado e essa postura de nota só na música do Éder Mauro. Eu já vi bolsonarista dizendo que não vota no Bolsonaro, no Éder Mauro, se for para parlamentar ele vota, mas para gerir, o cara mora aqui, os filhos dele estão aqui, então ele sabe também que a coisa não é tão fácil, cada um fica avaliando nesse sentido. Então, essa orfandade que dá de um lado e de outro, isso, um nome de centro, com a tradição, com capacidade de gestão, que é o que Belém está precisando, teria chances reais de ir para o segundo turno e ganhar a eleição. Chances. Uma eleição a gente só ganha ou perde depois de que abre a urna, né? Eu aprendi isso muito cedo. Mas eu acho que teria um perfil como esse. Mas eu acho que ele está fora do jogo, eu acho. Não tenho falado com ele, mas a impressão que eu tenho é essa. Hoje, tu foste, enquanto deputado federal, tu mesmo contaste um pouco dessa história, e inclusive com números que, de certa forma, eu não tenho como não te parabenizar, porque essa área da assistência, a gente vê hoje muitos deputados falando, está na conta, né? Não sei se tu acompanha aí os deputados federais do Pará, né? Agora tem uma trend, digamos assim, que o cara bota assim, está na conta, e faz um sinalzinho assim, 1 milhão para o município tal, 2 milhões. Aí o município vai lá negociar lá, e às vezes indica a empresa que vai fazer a obra, que vai fazer a ponte, a escola e tal. E tu fizeste um investimento muito alto nesse negócio de emenda parlamentar, com relação, e muita gente que eu conheço lembra disso com muita alegria, digamos assim, né? Que é pelo fato de eu ter estruturado essa área da assistência, principalmente com relação aos conselhos tutelares, né? Parece que conselho tutelar é uma coisa aqui meio distante, porque não é asfalto e tal, mas é uma área fundamental, porque fala de direitos
das crianças e adolescentes, que isso, na verdade, são o futuro dessa nação, né? Então, se você tem uma criança violentada, explorada sexualmente, ou então, através do trabalho escravo, que futuro, qual nação vai ter, né? O trauma é reproduzido no entorno dessa criança, não tenha dúvida. E é um trauma definitivo. Você pode amenizar com assistência psicológica, algumas até com assistência psiquiátrica, mas não apaga o trauma. Todo ano eu vou, nessa época, eu sou chamado por professores para dar palestra, para ir conversar sobre o tema, né? E eu sou muito cauteloso para não revitimizar. É impressionante. Esse ano passado, esse ano eu já fui, mas ano passado eu fui no Jurunas. Uma amiga minha, professora Vilma, me ligou e disse: pode fazer uma palestra, nós vamos fazer aqui, te convidamos para participar aqui. Aí eu disse: tá bom, eu vou lá. Aí tinha uma sala com adolescentes, aí falando com jeito, para não coisa. E quando eu falei lá, duas meninas e um garoto, levantaram e disse: olha, quem quiser depois, a gente não precisa falar aqui publicamente, mas eu vou ficar aqui uns 10 minutos com a professora, quem quiser vir aqui falar depois da aula, da palestra, pode vir aqui. Aí 3 crianças, garotos, 2 meninas, o cara levantaram, mas não tinha dúvida. Quer dizer, quando a gente foi conversar depois, elas foram abusadas, foram estupradas. Inclusive o garoto foi o que mais falou, de forma assim: não, eu fui abusado assim, por um tio, assim, assado, cozido, pá. E aí eu digo: tu fizeste algum tratamento? Não. Aí eu liguei para uma amiga que é psicóloga, que na época da CPI atuava nessa coisa, e aí disse: não, eu pego o meu telefone, eu vou te ajudar nisso. Aí ajudei, orientei a professora. Então, assim, em cada palestra, em cada sala, você vê o sintoma visível, quando você começa a falar dos números, quando você falar do problema, etc. e tal. Então, assim, eu digo sempre, ninguém conhece mais a sociedade do que 3 segmentos: professores, está na ponta, na área da educação, com pais e crianças, conselheiros tutelares e agentes comunitários de saúde, que faz a prevenção lá dentro do ramal, lá dentro da beira do rio, por dever legal. Esses 3 segmentos aqui, na hora que somar os dados e os depoimentos, você tem a síntese antropológica, sociológica da sociedade. Você conhece a alma profunda desta comunidade, com professores, com agentes comunitários de saúde e conselheiros tutelares. Porque eles estão em todos os municípios. Estão na ponta lá, vendo o problema nu, na hora, cru. Muito mais do que o delegado, do que assistente social, que também tem a propriedade de ver, de ter conhecimento. Mas esses 3 aqui estão lá um volume muito maior de atendimento, né, de pessoas atingidas. Esse está o diagnóstico aqui das coisas. Então, eu percebi isso na CPI e eu fiz uma jura para o pessoal do conselho da CPI. Eu, como deputado federal, quando eu me elegi, eu digo: eu vou botar, mesmo que eu não dê para outras coisas, os conselheiros, nós vamos cobrir todos os conselheiros. E fiz. Nós fizemos isso com todo. Eu nunca independia de se eu tive voto, se eu não tive voto, se eu... Foi por a causa. Pela causa. Sempre, aliás, as coisas, as emendas que eu fiz é sempre pela causa. Eu nunca cobrei comissão, nada. E eu dizia isso para os meus pares deputados na época. Eu dizia: olha, se eu souber que alguém faz, eu denuncio. Porque teve 2 casos aqui de emenda minha que o prefeito quis fazer um esquema qualquer, e eu soube, eu denunciei para o Ministério Público. Um lá em Capanema e outro foi lá em Capanema e foi em outro município aqui que eu soube, e eu digo: não, eu chamei o promotor, disse: pode investigar. Mas de quem é a emenda, deputado, que o senhor está querendo? É minha. Mas o esquema foi feito lá com o prefeito, a informação que eu tenho. Pode botar para quebrar, meu chefe. Não tem, porque isso é roubo. Jorge, isso é roubo. A sociedade está tão anestesiada com esta normalidade esquisita. Porque, assim, uma hora dessa, daqui a pouco são 6 horas,
Nós já tivemos aqui em Ananindeua e Belém, nessa região metropolitana, dezenas de jovens presos, detidos, por furto, porque roubou uma bicicleta, um relógio, um celular, preso, espancado, por conta de crime patrimonial, tipos de sociedade desiguais como a nossa. Muito bem. Um deputado, um senador do Pará ou de qualquer lugar se acha no direito de botar um recurso de 1 milhão para construir um hospital no interior, ou uma escola, ou um sistema de abastecimento de água na região mais hídrica do planeta. E de 1 milhão que ele destina, ele quer 200 a 250 mil na conta antes de liberar o dinheiro. 20% a 30%. Como é o nome disso? Eu não consigo encontrar no meu dicionário político outro nome que não seja roubo. Isto é roubo, de colarinho branco. Esses garotos que estão presos hoje, que eu não sei o nome deles, mas eu sei qual é o perfil deles, negros, pardos, desempregados, desdentados, sem escolaridade, dependentes de químicos, via de regra é isso. E eu não vou citar nomes aqui para não ofender o histórico, mas não importa. Um deputado, um senador, resolve tirar de 1 milhão que ele põe de emenda, 200, 250, 300 mil reais. Quem é mais bandido, né? Pô, pronto. Quem é mais bandido? Quem é que agride mais o tecido, corrói mais o tecido social da sociedade? E é esse menino que foi preso por cada uma coisa? E a sociedade hipócrita engole esse pacote. Não, o cara tem autoridade, o deputado, o senador. O cara pede para o direito, já desse o secretário amigo meu. E que está nas grandes rodas sociais, né, sendo fotografado, dando entrevista. Né? Isso que é de doer. Não. Né? Então, assim, isso não pode virar normal, velho. Isso é de esquerda, é de direita, via de regra. Claro. Não quero ser palmatória do mundo, mas são poucos os deputados e as deputadas que não fazem isso. Não estou dizendo que só eu que não faço, eu nunca fiz. Não tem um cidadão vivo ou morto no estado do Pará que diga o Jordi, para fazer essa emenda, teve que pagar um cafezinho aqui. Não tem, eu não faço. Se o preço é não se eleger, tudo bem, tá pago o preço. Não faço, por dinheiro do mundo. Eu toquei em alguns assuntos aqui, justamente para te oportunizar, para que tu pudesse te manifestar. E quero te dizer que considero essa entrevista aqui um marco para esse meu programa, né? Essa proposta, que é o Podercast. Sim. E tu sabes que podes contar comigo para que tenhas também esse espaço aqui outras vezes. Eu te agradeço. Deixo o pré-convite para que tu voltes ainda esse ano para falar um pouco mais sobre eleições, que é um tema caro a mim, né? Eu acho que nós temos um papel na sociedade que é promover o debate, é suscitar assuntos que muitas vezes estão escamoteados. E eu quero que tu fique muito à vontade para quando precisar ou então tiver alguma pauta e mesmo atender também ao convite quando eu te fizer para que tu voltes aqui. Com um prazer muito grande, Jorge. Você sabe que não é jogar confete, mas eu reputo você e talvez mais 2 ou 3, 4 jornalistas que têm resistido para ter uma postura, eu não digo nem de oposição, de independência, de dizer, olha, aqui valeu, aqui está funcionando, aqui é um mérito, aqui não dá, aqui não dá, pode. Quer dizer, que eu acho que é um pouco o combustível do Estado democrático, tá certo? Para mim, tem um valor que é maior do que tudo. Aliás, 2, mas tem um que é básico, é o preliminar, sem o qual que é a democracia. E a democracia é isso, pressupõe você ter liberdade de dizer o que pensa. Isso para nós custou muito caro no período do regime militar, não é? Dizer o que pensa, crime de opinião, isso gerou cadeia,
exílio, tortura, morte, assassinato. Assassinatos cruéis, né? Assassinato com tortura, né? com tortura. Quer dizer, então, a gente já viu essa coisa. Quer dizer, nós temos que nos vacinar contra isso. Eu digo sempre, qualquer democracia, com todas as suas deformações, é infinitamente melhor do que a pior das democracias, é melhor do que qualquer ditadura. Então, e a outra coisa é a desigualdade. O Brasil não pode conviver, não há como se estabelecer progresso social, harmonia, fraternidade, solidariedade, e etc. Justiça, com o grau de desigualdade que o Brasil. Saiu o censo do PNAD agora, né? Agora, mês passado. Quer dizer, 1% dos mais ricos no Brasil acumulam a renda equivalente aos 50% mais pobres. Ou seja, 1% dos mais ricos, são 22 mil pessoas, acumulam a renda de mais de 100 milhões de brasileiros. Velho. Como é que pode dar certo um negócio desse? Não dá. E o que é que a gente pode fazer nas eleições municipais? É refletir sobre essas coisas, porque essas desigualdades, cada um tem um pedacinho aqui em Anindeu, em Belém, e no Rio de Janeiro, em Marabá, em Santarém. Como é que a gente pode fazer um ajuste nisso? Então, eu acho que democracia, justiça social, ética, né? O Brasil desvia 220 bilhões por ano na corrupção, segundo o Portal da Transparência. Quer dizer, não é um pedaço de... Não é é o PIB de muitos países aí. Não é um palito de fósforo qualquer que você está desviando, porra. Quer dizer, não estamos falando de coisa pequena, nós estamos falando de coisa brutal. E aqui nós estamos vivendo, como eu digo, esse governador, com todo o respeito, é um governador fake. Nós estamos vivendo um governador Helder fake Barbalho, porque, eu digo, os fatos são uns e a versão é outra. Pode pegar educação, saúde, segurança, meio ambiente. Esse, então, é visível, é agressivo a contradição entre a prática e o agroecologista, né? Tem uma história de agroecologista. Por favor, meu chefe. Muito obrigado, viu, amigo? Isso aqui, prazer tê-lo aqui com Jordi, você. Muito obrigado pela... Ex-deputado federal, já foi estadual também, né? Presidiu uma CPI muito importante em Belém, ou no Pará, que foi a CPI do tráfico, da exploração sexual, e, enfim, das crianças, sobretudo ali do Marajó, e que hoje preside o Cidadania aqui no estado do Pará, não vem candidato, não, né, mas está aí na organização partidária, exatamente, contribuindo com o processo democrático, com as eleições que se avizinham. E daqui para outubro eu gostaria de ter aqui de volta, Jordi. Com certeza, só convidar. Mais sobre esse cenário. Faltou o tempo, nós já estamos mais de quase 2 horas, mas quase 2 horas. O papo flui mesmo, quando a gente tem conteúdo, a gente vai embora. Muito obrigado pela tua presença. Estamos aí à disposição. Nós ficamos aqui com mais um Podercast, sempre com um convidado especial, Arnaldo Jordi, né, nos dando o prestígio desse bate-papo aqui, muito bacana, e a gente se encontra no próximo episódio. Aqui, eu, você e sempre um convidado especial. Até mais.